Olá, meus caros comentários. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre a voz que clama no deserto, parafraseando uma sentença que foi dada ao primo de Jesus, João Batista, que foi considerado pelo mesmo o maior de todos os profetas. Isso porque ele veio preparar o caminho para o Senhor, ou seja, ele veio preparar as almas para receber a doutrina de Cristo. Tanto é que ele disse que após ele viria um que batizaria com fogo, que ele não era digno nem de atar as suas alparcas. E quando teve um encontro com Jesus, ele disse: não é tu que tem que vir a mim, mas sim eu a ti. Porque Jesus foi atrás dele para se batizar, para cumprir a justiça divina. E ele disse: é necessário que eu diminua e Cristo cresça. Mas não foi exatamente por essas palavras pelo qual Jesus veio, então, dizer que João Batista foi o maior profeta. Foi porque ele combateu o pecado. Quando ele batizava os judeus, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Até quando fugireis da ira futura, raça de víboras e cobras? Depois, e por isso mesmo, esse foi o maior motivo, denunciou o pecado de Herodes, que estava pegando a mulher do seu irmão Filipe. E isso custou o quê? A sua cabeça. Porque Herodias levou a sua filha para dançar diante do rei, e o rei se alegrou da dança e disse: pede o que tu queres. E a filha foi lá, ouviu a vozinha da mãe, sob influência da mãe, pediu a cabeça de João Batista. E nós, fazendo uma pregação para os dias atuais, fazendo uma analogia, uma comparação, nós percebemos exatamente que aquele que é fiel a Deus, que tema Ele sobre todas as coisas, aquele que quer andar no caminho certo, falar a verdade, ele tem os sofrimentos, as agruras dos profetas do Senhor, e principalmente se aquele ou aquela for que nem João Batista, pode perder sua cabeça simbolicamente ou, por que não, literalmente. Eu quero contar algumas coisas referentes ao cotidiano, à vida, e coisas essas que realmente nos fazem pensar como o mundo anda fazendo aquilo que o diabo quer e gosta, jaz no maligno. Hoje em dia, se você falar a verdade, seja a que for, você paga um preço. Eu estava escutando faz pouco tempo Boca Aberta falando. Boca Aberta é um deputado federal pelo Paraná, de Londrina, e ele dizia: se for necessário, até eu conto, revelo as amantes dos deputados, e revelo o nome, porque eu não tenho medo não, eu tenho medo ao Senhor, porque eu respeito a minha esposa, eu levo ela para Brasília, tem aqueles que nem leva. E aí ele começou a falar: porque a gente está aqui, é porque quem pode estar ali, na tumba fria, cair. Então, o importante é fazer a coisa certa, para ter a recompensa das pessoas, para ter a recompensa de Deus e ver as pessoas se satisfazendo de alguma maneira ou tendo benefícios por conta de um trabalho bem prestado. Eu fico analisando isto e pensando, e realmente não é fácil você enfrentar o establishment, que é o Estado, que é o sistema do Estado. Não que seja errado o sistema, porque tudo é feito por sistema. Nós estamos aqui falando, tem um sistema de internet. A questão é a perversidade do sistema, que às vezes tem que ser mudado radicalmente, drasticamente. E quem vai lutar contra esse sistema sofre. Eu me recordo uma certa feita que eu tinha que fazer uma atividade para a sociologia jurídica na faculdade de Direito, e o professor era daquele bem
não vou dizer de esquerda, mas vamos dizer assim, anárquico. E ele mandou falar sobre alguma coisa referente ao Estado. E eu falei, dizendo que a gente tinha que sair do sistema e tal. Aí ele veio e disse para mim: o que você pensa, sair do sistema? Você está no sistema, você está aqui na escola, isso aqui é sistema. Mas ele não entendeu o sistema que eu quis dizer. Que é ali algo metafórico, sistema perverso. O sistema que não funciona, que privilegia alguns em detrimento de outros, ou privilegia minorias e em detrimento da maioria. Então, a gente percebe, meus caros, que o justo paga mesmo. Eu vou contar, no mínimo, 3 coisas que ocorreram comigo, para você ter uma ideia como é difícil você realmente ser justo, ser uma pessoa que não quer fazer o mal para ninguém, que obedeça à lei e que, de fato, teme a Deus. Com relação a privilégios de pessoas que têm poder aquisitivo, ou filhos desses, que pode ser chamado de playboyzinhos. O grande problema não é o rico, mas é o avarento. Ter riqueza não é pecado, porque Deus disse na sua palavra, por intermédio de Salomão, que o rico e o pobre se encontraram e ambos fez Deus. Quer dizer, Deus fez ambos. O rico para ajudar o pobre nas suas necessidades e o pobre para servir o rico e agradecer a Deus, só que não sofrendo com uma espécie de escravidão. Então a questão não é o rico. Jesus também combateu, não foi o rico, foi o avarento, o sujeito que não é abnegado, o sujeito que é apegado às coisas dessa vida, que não é altruísta e sim egoísta. Então, olha o que me ocorreu. Um sujeito que tinha um nome na cidade, tinha porque ele já não existe mais. Tinha familiares conhecidos na cidade e tal. E aí ele achava que ele poderia fazer tudo que ele quisesse, desse na telha, porque ele ia ter o papai e a mamãe para defender. E ele começou a ficar um pouco revoltado quando começou a descobrir que o seu pai estava para separar da sua mãe. Fato esse que depois se consumou, aconteceu. Então ele fazia tudo torto e direito. Uma certa feita, eu estava saindo de um ginásio, não era convertido nessa época, e passei na frente de um colégio. O camarada, junto com a sua turminha, soltou um rojão dentro do colégio, para querer insinuar para os outros que ali estavam, ou dizer que era eu que tinha, porque eu passei. E saiu correndo, e foi com a sua turma escondida. Sujeito maligno, perverso. Aí chega no outro dia, isso era domingo, segunda-feira, aliás, era sexta-feira, chega na segunda-feira, que ia ter aula, os serventes ali achavam que era eu, e foram dedurar eu para o diretor do colégio. A sorte é que a minha mãe era professora já nessa época, a CT, mas era professora. Disse: não, meu filho não, eu sei quem ele é e como é a minha educação dada a ele. Ele jamais faria alguma coisa nesse sentido. E aí, depois foram pesquisar, mas deixaram elas por elas, porque o sujeito era famoso. Eu, como não era desconhecido, depois que fui conhecido, entre aspas, ali por ser filho de professora, tive, então, escape. Se não fosse, já era. Aí só que ocorre que esse sujeito também me fez outras coisas ruins, eu não vou detalhar aqui. E aí, cumpriu-se a palavra do Senhor, que tudo que o homem semear, vai colher. Um belo dia, alguém pega ele, dá um tiro na cabeça e pronto, já era. Porque o enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele quis enganar ali também, porque era engano. Porque foi ele e a turma dele, ele quis dizer que era eu. Porque eu estava passando, foi bem na hora que eu passei. Por que ele não esperou eu passar para depois atacar? E ele me viu. Segundo episódio, o segundo fato que me ocorrera. Um sujeito que até era muito conhecido da minha pessoa, da minha família e tal, por ser quase que meu vizinho, né? Há muito tempo. E a mãe dele
Sempre falava para os outros, se gabando que o filho dela era um gênio, que o filho dela era certo, era justo, era educado, era isso, era aquilo, que os pobres não prestavam, que eram mal educados, que inclusive para querer dizer que eu também e tal, né? Aí eu tinha até uma amizade com o sujeito, mas eu fui percebendo que ele estava assim, caminhando por um caminho totalmente oposto a que eu queria, né? E uma vez até ele fez uma burrada comigo, se aliou uma patota, que seria até os seus próprios parentes, e bater em mim. Eu era criança, aí tolerei o quê? Aí chega na idade já de adolescente, 15, 16 anos por aí, ele começa a me falar de marihuana, de droga. Porque é bom, né? Fumar umzinho, né? Que é bom, né? Bom, que bom, rapaz, tá louco? Eu já não suporto nem o cheiro de cigarro, porque a minha mãe fuma cigarro, e tinha parentes também que fumavam, depois deixaram. Eu já não suporto, imagina, de marihuana ou qualquer outra substância tóxica, ou droga, ou entorpecente. E aí ele começava a falar aquilo. Tá. Aí eu pensei, ficar com os meus botões, eu nem vou mais andar com esse sujeito, porque ele tinha ligação, inclusive, com gente da Polícia Civil, porque o pai dele trabalhava em Polícia Civil. E a mãe dele se gabava, porque ele era um filho exemplar, 100%. Não era. É só aparência. Atrás do pano ele fazia todo direito, aí enganava a mãe, chegava dentro da mãe certinho, bonitinho, em que ia desconfiar, que eram os pais que iam desconfiar, mas por trás do pano ele fazia um monte de ilicitude. E aí eu fiquei pensando, porque ocorreu um fato depois. Se eu tivesse estado com ele, eu estava frito, porque num dado momento ocorreu algo, ele estava com seu carro, já com 18, 19 anos, se eu continuasse aquela amizade, eu ia estar possivelmente naquele carro, ele estava sob efeitos de psicotrópicos, né, de entorpecentes, e também bêbado, enfim, com outras pessoas, bateu o carro, quase matou as outras pessoas e ele próprio, quase se foi. Aí se isso ocorresse, se eu estivesse junto, era capaz dele dizer que o sujeito que vendeu as drogas fui eu, é capaz dele colocar a culpa nos outros, ou que eu que tinha pegado o carro e batido, porque essa gente é sacana, eles não temem a Deus, eles acham que tem poder, porque o pai é influente na sociedade, ou a mãe, que eles podem fazer tudo o que eles querem. É claro que isso é exceção à regra. Eu conheço muita gente rica, proba, justa, sincera. Eu não estou aqui falando mal de rico, mas de avarento, que a Bíblia condena, né? E de gente que não respeita a lei e não teme a Deus, que pode ser pobre ou rico, isso ocorre. Mas o rico tem um plus, aquele que é avarento, aquele que não teme a Deus mesmo, ele acha que pelo fato de ele ter dinheiro, que ele compra tudo, que ele compra a sentença, que ele compra a lei, o judiciário, que ele pode ficar solto, então ele faz o que ele bem entende. E isso tudo que eu estou falando, ele veio contar para mim. E eu disse, glória a Deus, né? Foi um grande livramento que Deus me deu ter, de fato, cortado essa amizade que eu tinha. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem que tomar cuidado com esse tipo de amigo, que tem amigos que são inimigos. São amigos que estão vestidos de inimigos, só para ver teu mal, tá? Muito cuidado com relação a isso. E uma terceira questão, um terceiro episódio, eu já dentro de escola municipal, na realidade estadual, pública, e o pobre não tem muita vez, né? O pobre não tem muita vez. Então tudo cai na conta do pobre. Eu me recordo que eu estava da quinta série, eu tinha 11 anos. Esse tempo foi emblemático para mim, ao ponto de eu até nem querer estudar mais. Mesmo que já tinha um pouco da revolta de não ter se criado com uma família normal, com o pai, o teu pai, na realidade era isso, né? Não que meus avós, muitos já devem saber aí, que me cuidaram, fossem errados, fossem equivocados, cuidaram eu muito bem, me deram uma educação muito boa. Então, mas para a sociedade importa que tu tenha um pai famoso ou uma mãe famosa, tá? Pense nisso, porque daí eles não tocam, dificilmente vão tocar. Ou um pai presente, né? Porque às vezes não precisa nem ser rico, mas o pai presente está lá e diz, não, aquilo ali não dá para mexer não, porque o pai dele ali é pai tal. E aí eu vinha sofrendo bullying, muito bullying. Bullying porque às vezes era gordo, bullying porque às vezes é orelhudo, bullying porque certa feita andaram inventando uma história do camarada lá, que
que estava relacionada à escatologia humana, a defecar e tal, e me disseram que eu tinha feito algo equivocado dentro da sala de aula, mas eu não tinha feito nada disso, né? Aí começaram a praticar o bullying, porque o bullying não era simplesmente chamar ou isso, ou aquilo, mas sim, o pior, fazer pressão física, intimidação física, bater em ti, fazer uma patotinha de covarde, de borra-botas, porque sozinho ele não faz nada. Eles são que nem aquela máxima que aparecia no programa do Tom, do Pitibicho, Pitipitoca. Sou macho debaixo do outro macho. Eles são macho debaixo do outro macho. Só falta ele dizer au, au, né? Vem tocar aqui no meu peito cabeludo, só falta isso. Então, essa gente covarde, e que não teme a Deus, e que não é bem educada pelos familiares, e que também não tem muita educação das próprias pedagogas ou psicopedagogas, eles fazem a todo direito. Aí o interessante é que eu ia dizer, eles não davam bola para mim, eu não tinha vez, porque não tinha um representante familiar ali, ou eu não era conhecido. Agora, outros filhinhos de professoras, que já estavam há muito tempo, professoras que eram não ACT, mas sim oficiais, essas pessoas olhavam, atentavam, os filhos dela e cuidavam, né? Filho do ciclano, às vezes nem precisava dizer, a própria pessoa, seja pedagoga ou psicopedagoga, já trabalhava em favor. São exemplos que a gente passa na vida e que a gente percebe o seguinte, como há uma discrepância, uma desigualdade tamanha, e como há, de fato, uma segregação, um apartheid de ricos e pobres. E como há, por parte da própria justiça, um favorecimento a ricos e não a pobres. Já mostrei até aí, nessas abordagens policial, que o tratamento para o playboyzinho é VIP. Agora, para o pobre, é espancamento, é acusação, incriminação, porque são outros covardes também, né? Eu não sou contra a instituição polícia, mas contra policiais corruptos sou mesmo. Inclusive, eu estava recebendo uma notícia recente, não é tão recente, mas desse ano, em Brasília, que lá foram 9 policiais pegos pela corregedoria, porque estavam cobrando propina, e nem dando multa, cobrando propina para as pessoas não terem multas dos seus carros. E aqueles que não pagavam aquela propina, que era maior às vezes do que a multa, eles perdiam os seus próprios carros. E dentre outras barbáries que aqueles policiais fora da lei e sem temor a Deus estavam fazendo, né? Porque a gente tem que analisar os dois lados da moeda. Tem muita coisa corrupta para tudo quanto é lado. Aí você vai abrir a boca, você vai falar, vai denunciar esses sem vergonhas que estão em várias instituições, repartições públicas, não é só em polícia, é no poder executivo, legislativo, judiciário, é dentro da igreja, é por aí em diante, você pode perder até a sua cabeça. Se você não perde a sua cabeça literalmente, porque hoje nós temos uma lei um pouco mais diferente da época de João Batista, né, e uma configuração diferente no Brasil, pelo menos, daquela que Israel vivia, que estava subjugado ao poder de Roma, você perde a sua cabeça indiretamente. Às vezes você não arranja um emprego por conta disso, às vezes você fica malquisto, mesmo sendo benquisto, né? Mesmo sendo do bem, por estar falando a verdade. Que falar a verdade é um diabo que pega pelo pé da pessoa assim e não larga mais, né? E aí eles querem matar o diabo. Inclusive eu já fiz até uma música sobre isso. E por isso que acusaram Jesus, está corrompendo a sociedade daquele tempo, por ter falado a verdade, por desmascarar os hipócritas, por ir contra o establishment, por ir contra a sociedade corrupta, os fatos corruptos, etc, etc. Só que nós que somos do Evangelho não podemos jamais recuar, nós temos que ser a voz que clama do deserto, temos que ser a minoria mesmo, porque os espertinhos, eles gostam de falar aquilo que o povo quer ouvir e gosta, e jamais atacam as coisas ilícitas, porque também eles não têm poder para falar contra aquilo que é ilícito, haja vista que eles já estão com a sua vida totalmente enrolada, né? Então está aí a reflexão, a voz que clama do deserto. Quem vai realmente denunciar
o erro paga o preço. Quem realmente quer andar certo, paga o preço. É confundido até como bandido, ou é até rotulado por bandidos como bandido. E por conseguinte, temos aí vários bandidos, né? Que aí já é bom, né? Pelo menos para a sociedade, bom por causa do dinheiro. O dinheiro, já disse, uma oportunidade que santifica, beatifica o homem vira um santo. Ele pode ser o maior bandido do mundo, bandido da luz vermelha, mas ele vira um santo se tiver dinheiro, né? Porque daí ele vai sair da cadeia, aí o pessoal vai dar crédito para ele, porque vai ter empresa, e por aí em diante. Abraço, deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.